Boa noite a Cida, a família dela, o Guilherme. Queridos, hoje o nosso estudo vai ser sobre a religião espírita, né? O espiritismo. Eu estou há um tempo já querendo fazer esses tipos de estudos, que são os tipos de estudos que eu vou seguir para os próximos também. Então eu vou fazer esse e o outro, né? Essa quarta-feira e a próxima da fé espírita. E aí, depois de um tempo, quando chegar a minha vez de volta, eu pretendo fazer das outras religiões. Então, da religião islâmica, pretendo fazer vários blocos separados desses tipos de religiões. Amém? E aí a gente vai estar se debruçando sobre a religião espírita, hoje e na quarta-feira que vem. O que eu fiz, né, para poder entender sobre esse tema? Eu peguei tudo que envolvia o espiritismo, né? Coloquei no caderno, escrevi tudo. Isso aqui envolve o norte do espiritismo. E aí eu me dediquei em estudar isso para poder falar para os irmãos o que a Bíblia fala sobre o espiritismo, né? Então, foi isso, né, que eu sistematizei para a gente poder estar estudando e vendo o que a palavra de Deus nos diz, o que ela nos dá de retorno em relação a essa religião. Amém? Então vamos começar aí esse estudo, meus irmãos. O estudo do espiritismo, ele é obrigado a pautar o espiritismo de Allan Kardec, né? Por que apenas esse tipo de espiritismo? E se você não sabe, existem vários tipos de espiritismo, né? Mas é porque todas as religiões espíritas, elas são pautadas na doutrina de Allan Kardec, que eles falam que é o espiritismo kardecista. Allan Kardec, que a gente já vai falar um pouco sobre ele escreveu sobre essa religião, ele quem criou, e aí as outras religiões espíritas, elas se pautaram nesses pressupostos, nesses escritos de Allan Kardec. Então a gente tem vários tipos de espiritismo. Por exemplo, tem esse que é o espiritismo kardecista, tem o espiritismo afro-brasileiro, que aqui no nosso país é muito cheio, mais até, ou do mesmo nível do kardecista, que esse afro-brasileiro seria a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda e vários outros tipos, né, de espiritismos que envolvem essas ascendências aí africanas. E também tem o sincretismo religioso, que seria o que eles chamam hoje em dia, como palhaçada nas redes sociais, de candombléia de Deus, né? Que é uma mistura de assembleia com o candomblé, que você vai ver vários encontros em igrejas onde eles têm um culto muito parecido com o candomblé, muito parecido como funciona uma umbanda, só que eles levam a bandeira de Deus, né, no centro, né, dizem eles. E aí é o sincretismo religioso, é uma mistura, né, de religiões. Mas todas essas religiões espíritas, elas se baseiam na linha de raciocínio que Allan Kardec criou. Por isso que a gente vai estudar essa que é a linha de raciocínio principal que deriva das outras. Então, todas as outras, elas são pautadas naquilo que Allan Kardec escreveu, que é o que a gente vai estudar. Beleza? Então, tá bom. Vamos começar falando sobre Allan Kardec. Começamos pela história dele. Ele é um educador, né, um professor francês, e o nome dele não é Allan Kardec, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivrier, né? Mas ele adotou, gente, o nome dele é muito difícil de falar, tá? Mas ele adotou o pseudônimo, né, de Allan Kardec, então ele adotou esse nome, Allan Kardec, até para que fosse mais fácil, né, do pessoal falar e escrever nos livros dele, né? Ele se dedicou a organizar e sistematizar, interpretando mensagens recebidas por médiuns de sua época. Isso foi o que ele disse. Então, ele era um educador, e ele diz dele mesmo que ele se dedicou em escrever num livro, sistematizar, organizar, tudo que médiums... O que é um médium, né? Para que vocês que não sabem, né, os irmãos que não sabem, o que é um médium para a religião espírita. Um médium é um comunicador entre os espíritos e entre as pessoas dessa terra. Isso é um médium,
né? Então ele se diz um organizador. Ele falou que ele não era um médium, que ele não falava com espíritos, mas que ele escreveu e entendeu tudo que esses médiums falavam e sistematizou, né? Então ele pegou um pouquinho de um, um pouquinho do outro, uma história de um, uma história de outro, e escreveu esse livro aí nessa época, né? E aí os livros que ele escreveu ao total 5 livros, dos principais, né? O livro dos Espíritos, que foi onde ele começou tudo, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ele escreveu esses 5 livros principais, e seus livros, na época, eles lhe deram um retorno financeiro. Então ele era, não só financeiro, né? Mas ele era um educador que resolveu escrever em livros aquilo que ele ouviu de histórias, de médiuns, daquilo que ele viu, né, de acontecendo com os espíritos, e ele teve essa revelação e escreveu aí esse livro, né, o Livro dos Espíritos, que começa aí a fé espírita, né, a religião espírita começa a partir daquilo que Allan Kardec escreveu. E aí seus livros na época lhe deram muito dinheiro, lhe deram fama e influência. E aqui já começa o primeiro contraponto com a palavra de Deus, né? Por quê? Porque todos não, né? A maioria dos escritores bíblicos do Novo Testamento, eles tiveram o oposto disso, né? Nenhum deles teve fama, isso nenhum deles teve, né? E muito menos dinheiro com o que escreveram. Mas a maioria dos escritores do Novo Testamento, inclusive os seguidores de Jesus, morreram pelo Evangelho, pela fé deles, né? Então aqui já começa um dos principais pontos que divergem, inclusive não só do Espiritismo, meus irmãos, mas a fé cristã de todas as outras religiões. Você vai ver as outras religiões, os principais escritores, os principais organizadores das religiões, eles ganharam alguma coisa com aquilo. Pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser influência, mas eles ganharam alguma coisa com aquilo. Então eles escreveram, entregaram ao povo e veio um retorno para eles, benéfico. Os irmãos da fé cristã, os nossos primeiros irmãos da fé, a maioria que escreveu morreu, meus irmãos. A maioria que viveu aquilo morreu como um mártir pelo Evangelho. O que é um mártir? A pessoa ela foi assassinada por conta daquilo que pregava, diferente dessas outras religiões. Então, por exemplo, Mateus, a tradição da igreja diz que Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, morreu pela espada. Transpassaram a espada nele, onde ele pregava o Evangelho. João Marcos, que foi o escritor do Evangelho de Marcos, a tradição diz que ele foi amarrado pelos pés em cavalos e arrastado pela cidade até morrer, atravessado na cidade até que ele fosse morto. Então, vários dos apóstolos, escritores do Novo Testamento, eles morreram, eles não ganharam coisas para nós, homens, benéficas, né? Eles ganharam algo muito melhor que isso, né? Mas para os homens, para esse reino mortal nosso, não ganharam nada, né? Não ganharam fama, poder, dinheiro, diferente do Allan Kardec, que a gente pôde ver na história que ele ganhou dinheiro com isso, com os escritos dele. Ele abriu a editora própria para poder lançar os livros e também fama e influência. Então ele foi um dos principais homens daquela época, foi chamado para participar das principais faculdades daquela época, né, que ele escreveu os livros, e se tornou uma das grandes influências daquela época religiosas. Então ele sim ganhou muita coisa com isso, diferente dos nossos irmãos da fé cristã, né? E aí vamos lá, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né? Inclusive foi o livro que eu mais demorei para ler e estudar, porque ele é um livro muito denso, né? Muito carregado de informação. A gente vai falar sobre 3 livros essa noite, tá bom, meus irmãos? E na próxima, 2 livros apenas. Então a gente vai falar de um livro muito denso, que é esse, o Livro dos Espíritos, e mais 2 que são tranquilos, porque a gente vai abordar bastante coisa desse Livro dos Espíritos. E no outro encontro, outro que é denso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, tá bom?
Então vamos lá. O Allan Kardec, escritor desse livro, diz que surgiu o livro pelos fatos inegáveis que ele recebeu de relatos e experiências vividas. Então Allan Kardec disse escrever esses livros porque ele viu coisas que falou que não poderiam deixar de escrever, e também pelos relatos de pessoas que falaram de coisas, como mesas que giravam, mesas muito grandes de madeira, que seriam impossíveis girar sozinhas naquela época, escritos de familiares mortos. Então a pessoa dizia que apenas um morto da família dele sabia daquilo, que já tinha morrido há muito tempo, e ele escreveu aquilo através de um médium, e essas experiências que poucas pessoas sabiam, né? E aqui vai um ponto importante para nós, irmãos. Tem muita coisa desse meio do espiritismo que realmente é um charlatanismo, acho que pode falar assim, né? Que é uma falácia. Tem coisas nesse espiritismo que são, irmãos, pessoas tentando ganhar dinheiro enganando as outras. Mas eu creio que tem coisas que são espirituais também. Então eu creio que sim, o reino espiritual, ele existe, né? A própria palavra de Deus fala, né? Que o reino espiritual é muito vivo. E Satanás, ele está ao nosso derredor, né? Satanás, com certeza, com os seus demônios, né? E nós somos protegidos pela palavra de Deus, nós somos protegidos pelo próprio Espírito Santo, né? O Senhor, ele nos protege de tudo aquilo que pode nos impedir de alcançá-lo, né? E a gente vê através da vida de Jó, que até quando Satanás, ele quer intervir na vida de alguém, ele precisa pedir permissão a Deus. Então, Satanás não é um poder solto que Deus não controla. A gente vê através do livro de Jó que Satanás pede permissão a Deus para poder ir e causar tudo aquilo que ele causou na vida de Jó. Então, nós sabemos, irmãos, que o reino espiritual é algo muito real. E realmente, né, Allan Kardec pode ter visto coisas que foram influências espirituais, mas não na linha que ele achou que era, né, não na linha cristã. Porque ele se diz, inclusive, cristão. O espiritismo se diz cristão, né? A gente já vai entender um pouco mais sobre isso. Mas eu acredito que, fora as coisas, os relatos daqueles que queriam ganhar alguma vantagem com aquilo, pode sim, irmãos, ter coisas do espiritismo, perdão, que são obras malignas, que são obras demoníacas, né? Eu conheço relatos, né, de amigos meus que eu creio no que eles falam, creio que são verdadeiros, e eles falam que foram uma vez, né, se encontrar com um parente, né, através de um médium espírita, e aquele parente falou uma coisa, aquele médium falou uma coisa, que só o avô dele tinha conhecimento. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara que após a morte só há um lugar. Você vai ou para o céu ou para o inferno. Então, eu acredito que realmente nesse dia tenha sido uma obra demoníaca, né? Que através de um demônio aquilo tenha sido realizado. Se foi ou não, né? Se foi só um chute do adivinhador, não temos como saber, mas eu creio nisso. E creio que Allan Kardec também tenha sido influenciado, né, na hora de escrever, pelas obras, pela vontade da carne, né, de querer se beneficiar, que foi o que ele se beneficiou, mas também por essas experiências espirituais, muito provavelmente demoníacas. Tá bom, meus irmãos? Vou ver se tem mais uma mensagem no grupo aqui. Boa noite, Zilma e Arlete. Boa noite, querida. Paz do Senhor. Que a graça e a paz estejam com os irmãos. E aí, o Espiritismo, o Allan Kardec, ele diz que o Espiritismo é cristão. Por que ele diz isso? Ele vai pautar a mensagem dele nos preceitos cristãos. Então, o Allan Kardec, ele vai sair dessa linha e se diz cristão. Inclusive, na época que ele lançou os livros, vários padres concordaram e falaram que essa é uma linha de pensamento válida. Então, alguns padres foram convencidos por essa linha de pensamento. Mas ele se diz cristão. Vamos entender, então, esse livro, né? Até agora eu falei só por cima, agora vamos entrar aí com tudo nesse livro. Espero não esteja sendo muito difícil, né? É um conteúdo denso. Eu tive que ler os livros dele e assumo para os irmãos que foi, assim, uma baboseira,
né, de acordo com a visão cristã, são muitas heresias que ele fala, mas tive que ler e encarei isso aí para poder trazer para os irmãos essa mensagem e espero conseguir passar isso de um jeito que dê para entender. Amém? Então vamos lá. Primeiro, o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos vai falar sobre Deus. Ele fala que Deus, ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e bom. Bom, vamos começar com os primeiros pontos. Ele é eterno, concorda com a nossa visão cristã. Ele é imutável, concorda com a nossa visão cristã. Ele é imaterial, ou seja, Deus é espírito, concorda com a nossa visão cristã. Ele é onipotente, tem todo o poder, concorda com a nossa visão cristã. Justo e bom, esse é o nosso Deus cristão. Mas aqui tem um ponto que foge do nosso pensamento cristão, já de início. Porque Allan Kardec pauta que Deus é único. Ele diz que se Deus fosse mais de um, que seria o politeísmo, vários deuses, ele diz que os deuses eles teriam vontades diferentes. Então, se fosse o Deus trino, que nós pregamos, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles teriam vontades diferentes. Talvez o Pai quisesse fazer alguma coisa, mas o Filho não quisesse e o Espírito não soubesse. E aí o que eles vão fazer? Eles vão discutir o que vai acontecer. Então, para Allan Kardec, não existe o Deus trino, não existe trindade. Então, para Allan Kardec, já a gente fugiu da visão cristã. Porque a nossa visão cristã é de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vê isso muito claro no Novo Testamento, e a gente também consegue ver no Antigo Testamento a Trindade. A Trindade é um ponto que merecia um estudo muito aprofundado, é muito difícil a gente explicar isso, e até muito difícil de entender, e eu diria até que é inentendível, que não dá para entender. A Trindade, a ideia de que Deus é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são um só, são três que são um, a gente não consegue entender com a nossa mente. Mas é muito claro na Bíblia que existem os três e que eles são um. A gente só não consegue entender isso. Como é que funciona essa dinâmica? A gente consegue entender que os três são um, mas essa dinâmica, como acontece, a gente não consegue entender e acredito que só vai entender quando formos para o céu. Mas a Bíblia é muito clara quanto aos três, Pai, Filho e Espírito Santo. E Allan Kardec nega isso e fala que é um só. A gente vai entender também por que ele fala isso, tá? Ligações bíblicas. Ele crê em alguns textos bíblicos. Por exemplo, Gênesis 1. Quando Deus cria tudo, o Espiritismo concorda que Deus cria tudo. Mas em Gênesis 2, o Espiritismo não concorda, que Adão foi o pai de todos os homens. Ele não concorda com essa visão. E isso vai muito da teologia espírita. Por quê? Nós entendemos que Adão e Eva eram os primeiros pais, porque através deles veio o pecado. E aí todo filho de Adão e Eva é pecador, porque é filho de pecador. Já o espírita não considera que todos nós somos pecadores. O espírita considera que toda alma que vem para esse mundo é neutra. Ou seja, ela pode escolher se ela vai ser boa ou vai ser má. Então, já discordamos aí do Espiritismo num ponto muito importante. Por quê? Se desconsiderarmos Gênesis 2, que nós somos filhos de Adão e Eva, nós não temos pecado. Logo, não temos culpa. E se não temos culpa, a gente não precisa do perdão de Deus. E aí todo o Evangelho foi jogado no lixo. Porque o Evangelho é o relato de um Deus vivo que morreu numa cruz para perdoar pecadores. E aí a gente não precisa mais disso se nós somos neutros, não é mesmo? Então o Espiritismo ele considera algumas coisas da Bíblia e desconsidera outras. E isso já é heresia por si só. A Bíblia toda é o nosso livro de fé e prática. Ela toda não contém erros nem contradições, é a palavra de Deus. Então a gente já considera heresia porque o Espiritismo foge em alguns pontos da palavra de Deus. E isso é pecado. E aí o livro dos Espíritos vai falar de graus de espíritos. Então você vem como espírito nessa terra, encarna numa pessoa, e aí você pode ser 3 graus. O grau elevado, o grau bom e o grau mau.
Todos nascem ignorantes e se tornarão elevados. Isso aqui, gente, é frase do próprio livro do Espiritismo. Todos nascem sem saber nada, ignorantes, neutro. Não sabe do pecado, não sabe do erro. E aí você vai se tornando elevado ao longo do tempo. Uns de forma mais rápida, gente, isso aqui está no próprio livro, estou lendo o que está escrito no livro, tá? E outros de forma mais lenta. Pessoal, aqui é um erro gravíssimo do que Allan Kardec escreveu. Ele se considera cristão, e inclusive escreveu e falou que isso aqui é a continuação das profecias. Só que isso é completamente errado. Isso aqui é completamente herege e uma besteira, meus irmãos. Por quê? Porque não tem essa do homem ele nascer ignorante e se tornar elevado. A gente vai ver a encarnação mais para frente, e ele vai falar que Jesus era uma alma elevada. Ele não diz que Jesus era o Messias, inclusive ele nega isso. Ele nega que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ele diz que Jesus era uma alma elevada, era algo além, e que nós, humanos, alcançaremos isso, irmãos. Em cada encarnação, nós vamos indo para melhor, para melhor, para melhor, para melhor, até chegarmos no elevado. Então, quando você nasce neutro, a fé espírita diz isso, tá, irmãos? Você pode ir pelo caminho dos bons e pelo caminho dos maus. Mas todos vão levar para os elevados. Ou seja, não existe julgamento divino para aqueles que vão ir para o inferno na fé espírita. De acordo com a fé espírita, todos os homens, todos os espíritos, eles vão para o céu. Por quê? Isso aqui é a própria frase do livro. Deus criaria alguém para a maldade? Deus criaria alguém, irmãos, para condenar para o inferno? Não, porque Deus não seria justo se ele fizesse isso. Então, Allan Kardec tem um grave problema com a justiça de Deus. De acordo com ele, todo homem que nasceu nessa terra, ele vai para o céu. Uns vão mais rápido e vão se tornando bons bem mais rápido do que outros que passam uma vida má, e depois outra vida má, outra vida mais ou menos, outra vida mais ou menos, aí uma vida boazinha, uma vida boa, uma vida muito boa e elevada. Para ele é isso. Enquanto outros vão mais rápido. Boa, muito boa, elevada. E aí, qual que é a vantagem de você ser muito bom, rápido? É que você vai desfrutar do céu mais rápido do que os outros. Então, irmãos, essa visão de Allan Kardec é muito deturpada. Por quê? Porque, na visão dele, Deus é injusto se condenar alguém para o inferno, então todos têm que ir para o céu. E se a pessoa foi mal, ela vai tentar várias vezes até ser boa. É uma visão muito... como é que eu posso dizer? Sem ofender ninguém, que é espírita. Mas uma visão muito tranquila, né? Tipo, não é uma visão que a pessoa fala para ti essa fé e tu, poxa, todo mundo vai para o céu. Eu posso viver do jeito que eu quiser, então a minha vida, eu posso fazer o que eu quiser, porque todo mundo vai para o céu. Seja o Hitler que matou judeus, ele vai para o céu, só vai demorar um pouquinho mais. E seja o seu João, que é um querido, que vai um pouquinho mais rápido que o Hitler. Então, essa é a visão espírita, que é completamente errada da palavra de Deus. E aí a gente vai para um dos pontos da visão espírita que foi revolucionário naquela época, que é a famosa encarnação e reencarnação. Frase do livro: encarnação. Deus lhes impõe a encarnação com o propósito de fazê-los chegar à perfeição. Então Deus coloca o espírito na carne humana, o espírito no homem, para que... Isso é a visão espírita, tá, gente? Não vai achar que é a visão cristã. Para que ele alcance a perfeição. Então, o propósito de Deus é que o homem alcance a perfeição. Beleza? E a reencarnação. Se o homem não alcançou a perfeição durante a vida passada, ele vai passar pela prova da existência de novo. E, mais uma vez, ele vai ser provado. Vai lá e tenta ser perfeito. Então, é várias vezes a alma reencarnando, tentando ser perfeita. E um exemplo disso, de uma alma perfeita, é Jesus, que conseguiu alcançar a perfeição e foi para o céu. E ele diz que muitos outros podem conseguir alcançar essa perfeição, que é uma completa heresia. Hebreus 9, 27. Agora nós vamos ver o porquê, irmãos,
que isso está completamente errado, tá bom, meus irmãos? Abram em Hebreus 9, 27. Vou tomar uma água enquanto isso. Tem alguém comigo aí? Se vier alguém comigo, fala, eu não concordo com Allan Kardec. Vamos ver se pegaram essa, hein? Tamo junto. Ah, tamo junto, Xande. Vamos ver se ele pegou. Eu não vou ficar esperando aqui, né? Eu vou continuar. Vamos lá. Hebreus 9, 27. Diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara. O homem nasce, cresce, morre, vem o juízo. Nada além disso. Já para o Espiritismo, ele nasce, criação de Deus, encarnado. Se ele morreu e não alcançou a perfeição, ele nasce de novo. Não alcançou a perfeição, nasce de novo. Não alcançou a perfeição, nasce de novo. E assim vai. E aí tem os ganhos e perdas, né? Se na vida passada, que ele encarnou, ele foi um cara mau, ele vai encarnar numa vida menos merecedora. Então ele vai nascer num corpo ruim, vai nascer na pele de um porco, vai nascer, sabe? Vai nascer ruim, porque ele teve uma vida ruim. Agora, se ele viveu uma conduta boa, foi um cara bom, não alcançou a perfeição ainda, mas foi bom, ele vai nascer numa melhor. E cada vez vai melhorando. Vamos ver aqui, ó. Não concordo com o Allan. Não concordo com o Elon Musk. Não concordo com o Allan Kardec. A Arlete mandou só o joinha. Tu concorda, Arlete? Não, né? Não concorda. Paz, boa noite. Boa noite, Marilene. O Guilherme não concorda com o Allan Kardec, o Doug também não. Glória a Deus pela vida de vocês, hein? O Gilvandro. A minha mãe não concorda, só isso. A Jana falou que não concorda também. Eu não concordo a ponto de não saber escrever o nome dele. É isso aí. O nosso pastor também não concorda. Vamos continuar porque a gente não pode perder tempo. E aí, irmãos, olha só. O objetivo da reencarnação é eu ir melhorando aos poucos. O pastor pregou sobre reencarnação esses dias, né? Sobre Jesus Cristo, né? Sobre ele não ser reencarnado, né? E ele explicou bem sobre isso. Agora a gente está falando da reencarnação. Que é isso? Eu vivi como um espírito, saí desse corpo, vivi uma vida mais ou menos, vou reencarnar de novo, tá bom? E aí Deus nos dá, de acordo com essa visão, a possibilidade de tentar várias vezes. E até o Allan Kardec botou que em outros mundos eu poderia morrer nessa Terra e encarnar em um planeta distante, irmãos, como um alienígena lá. Ele coloca outros mundos, ele não especifica, mas é muita loucura, né? Mas enfim. Então é uma busca de perfeição moral, transmitindo conhecimento de vida após vida. Aqui temos outro ponto que é completamente diferente da nossa fé cristã. Irmãos, todas as outras religiões do mundo, elas falam que você precisa ser bom para alcançar algo melhor. Você precisa ser bom nessa terra e pelas suas obras você vai alcançar o céu daquela religião. A nossa fé cristã é oposta. Você sabe que é mal, você reconhece que não consegue alcançar o céu pela sua própria obra, você crê em Jesus e através do sangue dele, da obra dele, você recebe o perdão e aí sim você pratica as boas obras. Não porque você é bom, mas porque Jesus Cristo habita em você e te permite praticar as boas obras. E aí você vai para o céu. Não porque tu praticou boas obras. Deus não vai olhar e falar assim, quando você morrer, irmãos, e estar diante dele, do justo juízo dele, quando você morrer, você vai estar diante de um tribunal. Aí Deus vai falar assim, olha, vi que você fez muita coisa boa. Não! Ele vai falar, nossa, você fez muita coisa má. E aí ele olha e vê, mas creu em Jesus Cristo, o sangue do meu filho é derramado sobre tua vida, você está perdoado, porque meu filho foi justo. Então essa é a diferença nossa das outras religiões. Agora a gente vai para os principais tópicos ali que falam da reencarnação e encarnação, que esse é o principal ponto da fé espírita. Eles creem também, meus irmãos, isso vai estar em outros livros, nos espíritos que andam por aí, porque tem espíritos que morrem
E eles não reencarnam direto. Eles passam um tempo no limbo, eles passam andando por aí. Inclusive, tu consegue, de acordo com eles, falar com teu avô, porque ele ainda está aqui andando e não reencarnou. Tá bom, meus irmãos? A gente vai falar sobre a reencarnação. Olha só, no livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele usa uma passagem bíblica para justificar a reencarnação, que inclusive eu acho uma maior afronta ao cristianismo, né? Mateus 17, versículo 1 a 13. Eu vou ler, tá, meus irmãos? Olha só, é o texto que Allan Kardec usa para justificar a reencarnação. No livro, ele fala que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é clara e defende a reencarnação. Vamos ver? Vamos ver se é isso mesmo que ele está falando, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Já diria o profeta... esqueci o nome dele. Faustão. 17, 1 ao 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. E daí surgiu a música, bom é estarmos aqui. Não, mentira. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, e outra para Moisés, e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Aí, ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao desceram do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Irmãos, esse texto é usado no próprio livro dos Espíritos para justificar a reencarnação, dizendo que Elias, o profeta Elias, reencarnou como João Batista. Irmãos, a resposta bíblica está em Malaquias 4:5. Malaquias 4:5, ele fala que João viria, que é uma profecia que João viria. Meus irmãos, olha só. Abram comigo em Malaquias. Vamos lá, Malaquias. Tu está abrindo aí comigo, Adelso? Irmãos, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 4:5. Eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, ele está falando como profecia: enviarei Elias. Porque Elias, irmãos, ele foi um profeta diferente dos outros, que confrontou a idolatria do povo e anunciou a chegada do Messias, que viria o Messias. Ele confrontava de dedo no rei daquela época os pecados, a idolatria e também do povo, e ele anunciava a vinda do Messias. E esse foi o ministério de João. João confrontava a idolatria dos fariseus e apontava a vinda do Messias. João é uma figura de Elias. Então ele é uma profecia de que viria um profeta como ele, e não que reencarnaria. Mas se para ti não foi convincente até agora isso que eu falei, de que o João, ele era uma figura, um profeta que viria em nome do Senhor, para ti ainda ele é uma reencarnação, aí a gente vai ler João, capítulo 1. A palavra de Deus diz em João, olha só:
como Allan Kardec, ele só escolhe algumas coisas da Bíblia, mas não o resto. Ele escolhe só o que agrada a ele. João capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó. Diante disso perguntaram a João Batista, gente. Quem é você então? Você é Elias? Olha só, perguntaram para João Batista. E ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, eu não sou. Irmãos, olha só, João Batista acabou de negar que ele é o tal do Elias. Tu vê, né? Se ele era a reencarnação de Elias, por que ele mesmo não aceitou isso? Não falou, eu sou o Elias, né? Mas enfim, aqui vai um furo da ideia do Allan Kardec. Outro texto que eles usam na reencarnação. Então eles usam esse texto de que Jesus falou que João era Elias para justificar a reencarnação. Agora abram comigo, por favor, em João 3, a gente vai ver outro texto, João 3, do 1 ao 3. Diz assim, ó, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, e este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Então, o Nicodemos foi lá e falou, Rabi, mestre, eu sei que tu é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes e não ser de Deus. E Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Allan Kardec usa essa ideia de que preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, de que eu reencarno, eu passo por vários nascimentos. Só que essa ideia cairia por terra se Allan Kardec ele lesse o resto do texto. Vamos ler, meus irmãos? Que diz assim, ó, como pode um homem nascer sendo velho? Disse Nicodemos. Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha só, Allan Kardec acabou de perguntar o que o Allan Kardec, oh meu Deus, o Nicodemos acabou de perguntar o que o Allan Kardec escreveu, né? Ele acabou de perguntar, gente, olha só. E Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, ele acabou de responder, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, ele está falando de algo além do físico, espiritual. Ele está falando do nascimento espiritual, porque ele fala aqui, ó, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é carne, o que é espírito. Ou seja, ele está falando, quem não nascer de novo espiritualmente, quem não se converter e ter uma mudança radical da sua vida, um novo nascimento, é um novo Luizinho, que se converteu, é um novo Juan, para a glória de Deus, que se converteu, é um novo nascimento. Tudo se fez novo, é uma nova vida, é um novo Guilherme. Então, a gente começou uma nova vida, é isso que ele está falando. E não que a gente vai renascer. Amém, meus irmãos? Então, assim, ó, do livro dos Espíritos, esses são os principais pontos. Que Deus, ele não é trino, não é um Deus trino. Que Jesus, ele é um profeta. Isso outros livros vão falar também. Ele é uma alma elevada, mas ele não é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio dos céus e remiu aqueles que creem nele, aquele que perdoou os pecados através dele, da obra dele. Então ele não crê nisso, crê que só era uma alma elevada. E também que o homem vai encarnar o espírito do homem vai encarnar numa carne, vai viver uma vida, vai morrer, e se não foi perfeito, vai nascer de novo. Espero que esteja tudo bem aí no grupo. Se você entendeu aí, me dê um sinal de vida, de que está tudo certo, de que vocês estão acompanhando, que não está cansativo. E agora a gente vai falar dos outros dois livros, que é bem rápido, é uma pincelada bem rápida para finalizar. Então, esse primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que é o principal livro de Allan Kardec. Tudo certo daqui, meus irmãos? Tudo bem? Esse livro aí que deu a base ao Espiritismo, né? Deixa eu tomar uma água. Ai! Derramei água. Acho que ela vai ficar ali.
Ai, então tá bom. Se tá bênção, tá bom. Minha cabeça tá doendo. Nossa, gente, eu tive que estudar, eu tive que ler os livros do Allan Kardec. Pensa numa chatice, meus irmãos. Meu Deus do céu, pensa numa... Olha, tava até vontade de largar tudo aí, de eu jogar os livros dele aí e queimar, mas tive que ler, né? É a vida, né? Tirando esse berrinho. Desculpa. Vamos lá. O outro livro de Allan Kardec, a Gênese. O livro dos Espíritos que a gente acabou de falar é o primeiro livro. A Gênese é o quinto livro, tá? A Gênese, ele vai falar do quê? Do início. Então ele fala que Moisés, ele é o primeiro profeta que fala de Deus. Irmãos, Moisés é uma figura muito importante para nós também, porque é através dele que a gente tem as tábuas da lei, ele quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? Enfim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros, isso, Pentateuco. Então Moisés, ele é uma figura muito importante para nós também, mas ele considera um profeta Moisés, no mesmo nível que ele considera um profeta Jesus, e no mesmo nível que ele considera um profeta o Espiritismo, ou seja, ele mesmo, o Allan Kardec, né? Que é uma completa falha. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que adicionar uma só palavra a este livro, que seja considerado anátema, maldito. Irmãos, o apóstolo Paulo fala isso. O que Allan Kardec fez aqui, ó, escreveu coisa além desse livro. O apóstolo Paulo já sabia que viria isso. Deus revelou isso a ele. E nós devemos considerar esse tipo de coisa maldição, heresia, fora da palavra de Deus. Tudo que vem disso é lixo e vai queimar no fogo do inferno. É isso que a gente tem que considerar, meus irmãos. Ah, se Allan Kardec se converteu no final da vida, bênção. Glória a Deus pela vida dele. Mas tudo que ele escreveu de espiritismo é um lixo e vem do diabo. É isso que tem que ser para nós, irmãos. E pronto. Amém? E aí ele considera Jesus Cristo, nesse livro da Gênesis, como um profeta. Assim como Moisés e ele mesmo. Que é um dos erros que a gente vê também em outras religiões, como o islamismo, que considera Jesus um profeta, e não o Cristo. Se essas religiões considerassem Jesus como Cristo, elas iriam cair por terra, porque daí acabou, né? Mas não consideram. A gente tem nesse livro da Gênesis uma criação cientificizada. O que é isso, Luizinho? Nessa época, irmãos, foi o boom da ciência. Não o boom, tá? A explosão. O início da ciência, explodindo, as ideias de que o Big Bang ele surgiu com uma força solitária, não veio de Deus, enfim, vários pressupostos científicos surgiram nessa época. E aí, meus irmãos, Allan Kardec, ele se aproveitou disso e falou que Deus criou o mundo, mas não é literal como a palavra de Deus fala. Não é literal como Gênesis está escrito em cada dia. Ele criou o cosmos primeiro, e aí do cosmos ele surgiu tal coisa, as estrelas, e aí surgiu os sistemas solares, enfim, ele fala que Deus criou tudo, mas a visão dele é evolucionista, de que Deus criou tudo, tudo se formou, e aí os homens foram evoluindo, e aí por isso que não é Adão e Eva somente, são vários homens que começam a raça humana. Então é uma visão evolucionista, de que o homem ele foi fruto desses meios, e não da mão de Deus apenas. E aqui vale ressaltar um ponto bem importante para os irmãos que gostam de ter essas visões. Existem irmãos cristãos que creem na evolução, sabiam disso? Eles creem que o homem ele foi formado por uma partícula, e da partícula aí veio um sistema de vida mais evoluído, e foi evoluindo, aí virou um peixe, do peixe virou não sei o que lá virou um rato, do rato virou não sei o que, o macaco, e do mesmo descendente do macaco virou o homem. Eles creem que Deus fez isso tudo. Tem cristãos, irmãos, genuínos, cristãos verdadeiros que creem nisso. Eu acho muita besteira crer nisso. Acho que, eu hoje em dia, né, creio que, mas olha só quem fala, né, o que cria na besteira sem ter um Deus por trás, né, era mais abestado ainda, né, mas eu creio que eu preciso ter muita falta de fé para não crer que Deus poderia criar tudo do nada, com uma palavra, em um dia, né. Agora, o que a gente precisa pontuar é o seguinte: Gênesis tem momentos literais, o nosso livro de Gênesis, e momentos não literais.
Então tem momentos poéticos na palavra em Gênesis. Tem partes ali que são poéticas e tem partes que são literais. E Deus, ele colocou de forma proposital isso. Tem momentos que vai ser poético e momentos que vai ser literal. E você não vai entender. Você não vai saber se realmente aquilo é literal ou se aquilo é poético. Porque Deus, ele não quer que tu se preocupe com isso. Ele quer que tu se preocupe com a tua salvação, com servir ao próximo. Mas ele traz esse início, essa gênese, essa construção dele. Tá bom, meus irmãos? O que nisso cabe vários tipos de visões. Tem irmãos que creem que é tudo literal, que é o meu caso. Creio que foi tudo formado de forma literal. Tem irmãos que têm uma visão teológica desse Gênesis, que cada dia durou milhões de anos, e que para Deus um dia, uma hora é como 1000 anos, então durou milhões de anos e foi um processo evolutivo. Irmãos, o que importa é a salvação em Jesus Cristo, né? Mas eu preciso estar alinhado com a palavra de Deus. Pulando já e dando sequência, nesse livro da Gênesis, ele crê que os milagres são ações científicas e espirituais. Então, os milagres que Jesus fez, que Jesus é meio que um médium, Jesus ele se comunica com os espíritos, foi uma coisa assim espiritual, através do Espírito Santo. Jesus caminhar sobre as águas, foi ele movendo os espíritos para lá, para ele caminhar, foi algo meio espiritual e, sabe, é meio, lendo o livro, pareceu meio que aquela coisa assim, que Allan Kardec ele tinha uma Kombi, viajava e vendia a arte dele na praia, e fazia, sabe, aquela coisa meio, uma coisa meio espiritual e fluida, e os espíritos fluem, assim, é uma coisa meio nesse sentido, tá bom? Mas não querendo ofender o Allan Kardec, só pareceu isso. E aí, ele fala que o fim dos tempos não é algo literal. Então, Apocalipse, irmãos, para ele, não é algo que vai acontecer assim, daquele jeito, assim, que os justos se levantarão, aqueles que foram justificados, né, que eles irão para o céu, e eles estarão no último confronto e condenarão junto com o rei, com Deus, aqueles que não creram no seu filho. Então, ele não crê nisso. Ele crê que o fim dos tempos, ele é só uma transformação, e que todo mundo, no fim, vai para o céu. Todo homem vai para o céu. É isso que ele crê. Uns mais devagar, outros mais rápido, mas todo mundo vai para o céu, e ninguém vai para o inferno. Olha que legal. Que coisa boa, né? Não é à toa que ganhou dinheiro com isso, porque é uma teologia muito, muito simples, né? É uma massagem no ego, né? Pode fazer o que quiser, porque tudo é uma transformação na sua vida, e tudo é uma experiência, e você vai crescer com isso. Então, continue matando, roubando e adulterando. É isso. Que visão linda, né? Tudo bem, né? Mas é isso aí. E aí, gente, ele fala que o Espiritismo é o Consolador prometido. Então, quando Jesus fala que viria o Consolador, no caso, o Consolador é o Espiritismo. Olha que legal. Então, não é o Espírito Santo, porque ele não considera que Deus é 3. Ele considera que Deus é 1. E Consolador seria quem? Seria ele, o Allan Kardec, escrevendo o Espiritismo. Irmãos, eu falo com muito tom de deboche, porque o profeta Elias, ele debochou dos deuses, né, os profetas de Baal, né, ele debochou de Baal, porque, irmãos, a palavra é muito clara que existe um só Deus, um só Criador, não existe nenhum outro tipo de Deus, é tudo pau e pedra que o homem adora, e que o demônio utiliza aquilo para poder fazer um mover com a permissão de Deus, para poder fazer aquilo outro, para que o homem ele caia na própria enganação. Mas é tudo mentira. Nenhum demônio, nenhuma macumba, nenhum médium tem poder diante do nosso Deus, irmãos. Então eu falo com muito tom de deboche, porque isso é heresia pura. Tá bom, meus irmãos? E não deve ser levado a sério, deve ser levado dentro da igreja como algo completamente oposto à palavra de Deus. Tá bom? E a gente vai para o segundo livro dele, que é o terceiro desse nosso estudo. Então eu falei do primeiro, que é o livro dos Espíritos, o quinto, que é a Gênesis, que é um livro tranquilo de a gente falar, que é só a criação do mundo, e agora o livro dos Médiuns, que é o segundo livro dele. Então ele fez o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, o último ali é a Gênesis, que eu acabei de falar. Por que eu pulei o terceiro e quarto, irmãos? Eu pulei porque eles são muito densos, então a gente vai deixar para o próximo, tá bom? Só vou ver as mensagens no grupo. Manda uma mensagem aí, um tamo junto, para eu saber se está todo mundo junto.
Eu não concordo com Allan Kardec. Obrigado, Asaf. Tá dinâmico, Dali, tá certo. Sinal de vida, tirando o berrinho. Pois é. Chinelo, tamo junto. E a Marilene mandou um olhinho. Marilene tá de olho. Então tá bom. Vamos pro nosso livro, irmãos. Ó, o Pimpão mandou um joinha. O Xande mandou Dali Elias. Ai. O Pimpão falou um comentário bem importante. Informação para o programa. Pimpão falou que tá doidão com a tinta. Vamos seguir, né, irmãos? O Pimpão tá pintando lá, tá, gente? Glória a Deus pela vida dele. Mas tá forte mesmo essa cheira de tinta aí, hein? Vamos lá. O livro dos médiuns. Então, a fé espírita acredita, meus irmãos, que os médiuns são aqueles que comunicam entre os espíritos que vagueiam por aí, que ainda não encarnaram, e os homens. E ele diz que todo mundo tem potencial para ser médium. Olha aí, tu nem sabia que tu podia ser médium. Que loucura, né? Ele fala que só precisa exercitar. Então, tu só precisa exercitar isso, né? Tentar comunicar. Ele fala nesse livro como, mas eu não vou dar para você o passo a passo de como você vai se comunicar, porque é muita loucura, é muita ladainha, então a gente não precisa disso, tá bom? Mas ele fala como você pode se comunicar. E existem vários jeitos dos espíritos se comunicar com os médiuns. Existe espírito que comunica escrevendo, existe espírito que comunica girando mesa, girando cadeira, girando coisa, flutuando. Existe espírito que comunica falando, então ele possui a pessoa e ele fala, o médium, né? O médium. Então, assim, existem vários jeitos do espírito falar. Inclusive, ele fala que você tem, nesse livro, tem que tomar cuidado com os charlatões, que tem gente que usa de enganação para falar que é espírito. Irmãos, eu considero que existe gente assim também, que fica enganando os outros para ganhar dinheiro e coloca equipamento para a mesa mexer e tal. Mas também considero que os demônios podem fazer sim as mesas mexerem, podem fazer coisas que o avô viveu, não porque eu venho o avô e fala através daquele médium, daquela pessoa. Não, é porque um demônio possuiu aquela pessoa e o demônio é vivo. O demônio conheceu o teu avô, tua tia, né, enfim, quem quer que seja, e aí ele pode sim falar daquilo que a pessoa viveu, né, irmãos? Creio sim que possessões demoníacas são reais, a palavra de Deus nos confirma isso, e nesse caso, né, são usados para fortalecer essa fé. Nesse livro ele fala como identificar espíritos. Então, como é que eu identifico se é um espírito ou se é algo que é da minha mente, né? E, inclusive, irmãos, eu anotei isso aqui, ele fala dos tipos de espírito. Tem espíritos sérios, que são falados através de médiums sérios. Então, quando tu quer falar com um espírito sério, tu procura um médium sério, né? Uma pessoa séria, centrada. Agora, se tu quer falar com um espírito que ele é zombeteiro, ele usa essa palavra, espíritos zombeteiros, tu tem que procurar um médium que tem um caráter de brincalhão. Então, olha, eu já seria um cara zombeteiro, né? Tu vê, né? Então, irmãos, ele fala que o espírito, ele fala através do caráter do médium. Que loucura, né? Irmãos, esses são os 3 primeiros livros que a gente vai fazer o nosso estudo. Na sequência, o livro dos Espíritos, que foi o mais longo e mais denso até agora ali. O segundo foi esse, o livro dos médiuns, como você se tornar um médium. Olha só o segredo do sucesso. E o terceiro que a gente estudou hoje, que é o quinto, que é o início do mundo, a Gênese. Irmãos, espero que tenha sido claro até aqui, né? Na próxima quarta continuaremos. Aí a gente vai falar de tópicos mais delicados, que eu não gostaria, né, de ficar me aprofundando na leitura, mas vou fazer, porque eu acho uma heresia completa, mas vou fazer, para que a gente possa ser edificado, né, meus irmãos? Mas ele fala sobre o que o Espiritismo avalia do Evangelho, né? E é um nojo, né, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não falha, não tem erros. Então, isso aqui, irmãos, é o nosso livro de fé e prática, deve ser seguido e considerado para nós olharmos o mundo através disso aqui. Isso aqui é a revelação de Deus, não Allan Kardec.
Amém, meus irmãos? Então nós devemos analisar o mundo através disso aqui, analisar essas novas religiões, esses outros tipos de ideias através disso aqui. Tá bom, meus irmãos? Então, se você tem um parente, uma parente que é espírita, eu tenho uma avó que é espírita, o meu pai eu acho que é espírita também, não sei. Meu pai, ele nunca conversei tão profundamente com ele sobre isso, né? Mas sempre falei da fé evangélica, né? Que eu sou cristão, falei de Jesus Cristo já para ele, mas nunca conversei com ele saber o que ele pensa, né? Mas acho que ele é espírita também. Mas, irmãos, completamente herege, completamente fora da Escritura. Deus nos reveste de poder para desarmar qualquer tipo de cilada desse tipo, qualquer tipo de maldição. Irmãos, Satanás, os demônios não têm poderes sobre a nossa vida. Nós que somos filhos de Deus, que cremos através de Jesus Cristo. Nenhum tem poder sobre nós, irmãos. Os que cremos em Jesus Cristo. Nós temos que tomar mais cuidado com a nossa carne. Até, né, quando eu estava estudando, eu pensei, será que algum irmão vai pensar assim, nossa, o Luiz, ele estudou o livro dos Espíritos. Ai, meu Deus, e se ele for possuído? Estava estudando sozinho em casa, né, pensando, ai, meu Deus, e se as coisas saírem voando aqui em casa, o Espírito aparecer? Irmãos, nós temos que ter mais cuidado com a nossa carne, com a vontade de pecar que a nossa carne tem, a vontade de roubar, de sonegar imposto, de furar as leis de trânsito, de adulterar, de assistir pornografia, de desejar a mulher ou o homem de outra pessoa, de mentir. A gente tem que ter mais medo disso, irmãos, e mais cuidado com isso do que com os espíritos, irmãos. Porque o reino dos céus, ele é todo do nosso Deus. É todo. Todo demônio tem que se submeter ao nosso Deus. Satanás tem que se submeter ao nosso Deus. A morte tem que se submeter ao nosso Deus. Então não tem essa, meus irmãos. Tá bom? Precisamos temer ao Senhor e cuidar mais com a nossa carne do que isso. Amém? Então nós estamos quase finalizando. Se você entendeu até aqui, deixe seu comentário aí, a sua avaliação, né, a sua nota do Uber.